Paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite e sempre. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui online do Colônia Nosso Lar. E a nossa reflexão da noite, vamos falar sobre o poder da fé, mas antes mesmo, vamos fazer a nossa prece inicial. Fechamos então os nossos olhos, evocando a presença do Deus Altíssimo, do nosso Pai Maior, do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga e coordenadora dos trabalhos do Colônia. Rogamos também a presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães. Que possam estes nos auxiliar nos trabalhos, que possam eles trazer para todos nós, a cada um dos presentes ou não, as bênçãos de paz, de equilíbrio, de serenidade, de amor. Que o Mestre Jesus, na sua infinita bondade, possa estender as suas bênçãos aos aflitos deste mundo, aqueles que estão enfermos fisicamente, aqueles que estão enfermos mentalmente, aqueles que estão passando por diversas situações, ó Pai, nós te rogamos a tua misericórdia. Rogamos a tua presença na vida desta humanidade sofredora, que necessita de um despertar o mais cedo possível. Que possamos, nesta noite, refletir sobre a mensagem do Mestre e colocá-la em nossos corações, a fim de nos tornarmos um pouco melhores, a cada dia, gradativamente, passo a passo. Que Deus nos fortaleça, nos ampare e nos conceda um bom trabalho. Que assim seja. Viva Jesus! Como já havia dito, o tema proposto é o poder da fé, que está no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, e lá nós temos uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, que diz o seguinte: E depois que veio até o povo, um homem se aproximou dele, colocou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu o mostrei a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei a mim esta criança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele o deixou. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós não podemos lançá-lo fora? Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Podemos observar nesta passagem alguns aspectos que podemos estar analisando de forma mais detidamente. Como, por exemplo, esta fala de Jesus, quando diz: Ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Sabemos que a fé é uma relação de confiança.
uma relação de confiança entre a criatura e o Criador. A fé, neste sentido, torna ambas as partes ativas, sendo o homem, a criatura, coparticipativa, e a divindade, a espiritualidade maior, trazendo consigo o amparo necessário para esta relação. Então, a fé, neste sentido, é uma relação entre a criatura e o Criador, entre a criatura que confia no Criador. Muitas vezes costumamos dizer que, né, naquele jargão, que Deus é fiel. Deus é fiel porque é um atributo de Deus. É um atributo, é uma vertente da justiça, que é um dos seus atributos. Mas será que nós, como criaturas, também possuímos a mesma fidelidade para com Deus, para com o Criador? Porque a fidelidade pressupõe essa relação de confiança tão necessária para o desenvolvimento da fé. E quando Jesus coloca essa frase para os discípulos, para os apóstolos, ele está dizendo que a sua fé é duvidosa. A fé dos discípulos é uma fé que não está estabelecendo esta relação de confiança. E que, na sua caminhada com aqueles homens, já estariam eles preparados para desenvolver esta relação, para desenvolver esta confiança, para desenvolver essa fé. Então, Jesus, além de lhes advertir sobre a questão da incredulidade, ou a questão da dúvida, ou a questão da pouca fé, ele ainda diz: pois eu vos digo a verdade, se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. A relação de confiança a qual estava falando, da criatura para com o Criador, é uma relação necessária para o desenvolvimento da fé. Sem esta relação, sem esta confiança, a fé se tornaria uma fé duvidosa. Então, nós sabemos, fazendo alusão histórica, que a nossa fé, que a fé proferida pelas diversas denominações religiosas ao longo dos séculos, esta fé, ela foi interpretada de maneira equivocada, onde se esperava do Criador apenas as suas dádivas, e em troca disso havia um comportamento de pessoas que seguiam um protocolo em uma denominada religião. E esta espera de que Deus trouxesse algo para a pessoa, para aquele que dizia ter fé, porque frequentava a igreja, frequentava os cultos religiosos, frequentavam ou desenvolvia alguma ação dentro daquela denominação religiosa, era simplesmente uma relação onde acontecia naquele momento simplesmente, e as pessoas iam para suas casas e continuavam vivendo a sua vida normalmente.
continuavam vivendo com as suas dificuldades, mas sabendo que a fé é uma relação de confiança e é uma relação onde exige a atitude da criatura e o amparo do Criador, nós podemos refletir que, para desenvolver a fé, precisamos de ação, precisamos nos movimentar, precisamos estar em constante movimento no sentido de vencer as nossas dificuldades. Porque, vejam bem, quando reencarnamos, se estamos nesta condição de espíritos reencarnados, chegamos a um patamar de raciocínio, de inteligência, onde podemos analisar as coisas, onde podemos definir o bem e o mal, é porque conquistamos, chegamos através de muitas lutas e fomos gradativamente conquistando esta condição a qual nos encontramos hoje. Pois bem, meus amigos, os Espíritos nos revelam que esta é a nossa melhor condição. Porque o que é a encarnação? Senão, o que são as encarnações? Senão as experiências, a soma das experiências. Então, a soma das experiências nos trouxeram até aqui. Nos trouxeram até esta condição de conhecimento, a esta condição de percepção. Então, para que possamos avançar ainda mais, necessário se faz um esforço maior. Podemos pensar que já estamos prontos, podemos pensar que temos uma vida tranquila, que não fazemos mal a ninguém, podemos pensar que nós frequentamos uma religião, temos uma doutrina e achamos que as pessoas que são más são apenas os criminosos, os perversos, as pessoas que estão viciadas nas drogas e em outros vícios de outra ordem, de tantas ordens. Mas, vejam bem, estamos passando por uma situação bem difícil na atualidade. O mundo está passando por uma situação difícil. Estamos vivenciando uma pandemia. Estamos vivenciando, neste momento, atravessando um momento difícil em nossas vidas. Mas por que será que estamos atravessando este momento? Mas por que será que a pandemia, ela nos atingiu? Por que será que as doenças avançam mais do que as curas? Por que será que, apesar de tanta tecnologia, nós não conseguimos encontrar a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de tantas outras enfermidades que têm aparecido na humanidade? Será por quê, meus irmãos? Será que Deus está querendo enviar para nós essas provas? Será que um pai que ama o seu filho deseja a ele o sofrimento? Certamente não. Deus não trouxe essa doença. Deus não traz outras enfermidades. Apenas pelo nosso livre-arbítrio, nós temos a capacidade de desenvolver atitudes deletérias, atitudes, comportamentos que destroem a alma e que trazem as enfermidades da alma. As enfermidades da alma se refletem
nas doenças do corpo. Por o que são as enfermidades da alma, senão o orgulho, o egoísmo e todos os demais as demais imperfeições oriundas dessas duas chagas da humanidade, como dizem os espíritos: a inveja, a ganância, a cobiça. Os nossos pensamentos, eles estão condizentes com as leis divinas? Precisamos fazer essa reflexão. Quando alguém adquire, por exemplo, um emprego ou algum cargo de confiança ou algum bem material que nós desejaríamos muito adquirir e que essa pessoa é muito próxima a nós, nós ficamos felizes por esta pessoa ou nós temos inveja? Precisamos responder isso para nós mesmos. Porque todas essas doenças que são trazidas para a Terra são trazidas por nós, pelo nosso comportamento, pelo nosso mau comportamento, que apesar de tanto conhecimento, não conseguimos ainda desenvolver uma fé necessária, uma fé robusta, a confiança no Pai, a confiança no provedor. E todas essas doenças, não se engane, elas não são lançadas pelo Pai maior. Deus, ele é misericordioso, ele é justo e ele é bom. Ele não interrompe, ou ele não interrompe no nosso livre-arbítrio. Então, quando nós queremos errar, ele permite que nós façamos, porque temos a escolha. E é dessa forma que as coisas acontecem. Mas, continuando aqui a nossa reflexão sobre a fé, em João, capítulo 4, versículo 34, está escrito: Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vejam bem, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Jesus não veio aqui simplesmente para legislar e ficar sentado num trono e dando ordens a seus discípulos. Ele não trouxe também uma legião de anjos perfeitos para realizar a sua obra. Ele não nasceu em um berço de ouro. Ele não teve conforto na sua vida terrena. Então, olha o que ele diz. Ele veio fazer a vontade daquele que me enviou. Veio fazer a vontade de Deus. Mas ele também veio cumprir a sua obra. Todos nós devemos cumprir a nossa obra. Não podemos esperar de Deus que ele faça o nosso papel, porque o dele ele já faz, que é nos dar o amparo, a inspiração, a misericórdia, a oportunidade. Então, temos este cumprimento a fazer dentro da nossa experiência reencarnatória. No capítulo 42 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, cujo título é Afirmação e Ação, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: não é razoável
permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Então, o que Emmanuel está dizendo é que não é justo nós designarmos a Deus que as coisas ruins que estão acontecendo é porque Deus quis assim. Quando nós não fazemos, não materializamos a nossa própria tarefa, nós não fazemos a nossa parte. Porque imaginem vocês se nós vivêssemos em um mundo onde amássemos uns aos outros, se desejássemos ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Será que nós receberíamos tantas notícias desagradáveis? Será que nós teríamos tantas doenças, tantas enfermidades assolando o nosso planeta? Mas o que está acontecendo para que essas doenças, para que essas dificuldades, essas circunstâncias, a pandemia, por exemplo, venha à tona? Será que é por causa dos criminosos? Será que é por causa dos perversos? Será que é por causa dos estrupadores? Será que é por causa dos pedófilos? Somente? Não, meus irmãos. É por causa de todos nós. É por causa dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, especialmente aqueles que já conhecem muito, o suficiente para estabelecer uma mudança de comportamento em sua vida. Nós estamos aqui todas as semanas, estamos estudando, estamos no Evangelho, estamos nos estudos, alguns de nós coordenamos juventude, evangelização, e o que nós estamos fazendo com essas informações? Nunca, eu estava observando, nunca, com tanta frequência, recebemos mensagens, psicografias dos arautos espirituais dos irmãos Vozes, quanto estamos recebendo agora. Será por quê? Eles estão preocupados conosco, com a nossa ascensão, porque este é o momento, porque no momento deste turbilhão de acontecimentos, de dificuldades, onde as pessoas estão precisando umas das outras mais do que nunca. Se visitarmos um hospital, por exemplo, ficaremos assombrados o quanta gente está internada nos leitos, nos corredores, hospitais públicos, até mesmo nas recepções, como se estivéssemos vivendo um estado de calamidade, um estado de guerra. Mas é a vibração coletiva, meus irmãos. Precisamos mudar a nossa vibração. Precisamos orar mais, precisamos nos instruir mais, precisamos principalmente, além de tudo, sobretudo, mudar o nosso pensamento, os nossos conceitos, as nossas ideias, para que a partir delas nós possamos efetivamente praticar ações no bem. Porque o que é a fé? É acreditar em dias melhores, é acreditar no porvir. Porque Jesus nos trouxe essa oportunidade. Se não acreditássemos que possivelmente logo em breve estaremos em situação melhor, não estaríamos discutindo sobre isso, não estaríamos lendo o Evangelho, não estaríamos fazendo preces. E as coisas iriam somente piorar. Mas, graças a Deus, temos esta válvula de escape, que é fundamental para que possamos curar este planeta, para que possamos
curar este planeta a partir da cura individual. A partir da cura individual de cada ser. Quando você puder, dê uma palavra a alguém de esperança. Quando alguém te pedir ajuda, não hesite a ajuda. Ainda que se sinta enganado por aquela pessoa. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando necessidades, como nunca passaram. E nós precisamos abrir os nossos corações. E, em ação coletiva, individual e coletiva, nos comportarmos melhores, de maneira mais condizente com os ensinamentos que estamos recebendo desses arautos espirituais, com a permissão de Deus, é claro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, meus irmãos, está escrito: ajuda-te e o céu te ajudará. É uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Jesus nos diz: pedis e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede receberá. Quem buscar, achará, e a porta se abrirá a quem nela bater. Qual é o homem que entre vós dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede um pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dá uma serpente. Se então, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. A explicação dos Espíritos em relação a essa passagem bíblica é a seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, consequentemente, da lei de progresso, pois o progresso é produto do trabalho, já que este aciona as forças da inteligência. Ajuda-te e o céu te ajudará. Vejam bem. Se cada um de nós buscássemos nos ajudar verdadeiramente, trazendo para nós os ensinamentos que já recebemos até hoje, certamente estaríamos em uma condição melhor. Porque o espírito ele avança. Ele pode avançar de duas formas. Ele pode avançar de um ponto a outro em linha reta, a depender do seu livre-arbítrio, tendo um caminho reto, como diz a palavra, ou ele pode ali seguir atalhos. Mas a condição segunda, a opção segunda, que é seguir os atalhos, ela lhe trará, além do atraso, além da demora de você chegar até ao objetivo, que é a perfeição, sofrimentos. Sofrimentos que você não precisaria passar. Porque muitas vezes, como diz Emmanuel, nós atribuímos, né, a vontade de Deus. Não. As coisas acontecem de acordo à vontade de Deus. Pela vontade de Deus, nós já estaríamos adiantados. E lá no capítulo do livro Vinhas de Luz, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: o Pai naturalmente guarda planos indevasáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto,
que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Então, quando você é uma pessoa invigilante, quando você é uma pessoa preguiçosa, quando você é uma pessoa rebelde, quando você é uma pessoa que não quer ter compromissos, compromissos de ordem moral, compromisso espiritual, compromisso com sua família, a cada um com seus problemas. Muitos dizem assim, né? A gente vê várias vezes, vários vídeos aí na internet, né? Cada um com seu problema. Não é assim. Nós estamos aqui neste mundo, meus irmãos, para servir. Se ficamos invigilantes, se ficamos rebeldes, se ficamos preguiçosos, além de atrasar a nossa caminhada, vamos passar por processos difíceis. E o recurso que Deus utiliza dentro deste processo é o sofrimento. Porque ele é misericordioso. Porque o sofrimento, ele fará que cada um de nós venha, se proste diante da divindade. Teremos que nos prostrar diante da divindade um dia, com toda a rebeldia que os espíritos mais rebeldes que vocês possam imaginar. Um dia, este espírito, ele vai se prostrar à divindade. Ele vai se curvar a Deus. Por quê? Porque não fomos feitos para errar. Não fomos feitos para dar errado. Nós somos a essência divina. Nós somos a essência do Criador que é perfeito. E não fomos feitos para sermos fracassados. Fomos feitos para vencer. E a fé, a oração, ela nos leva a pontos inimagináveis, a faixas de regeneração, onde o sofrimento e a dor não acontecerá. Não acontece mais. Então, no capítulo 19 ainda do Evangelho segundo os Espíritos, do Livro dos Espíritos, tem o item 11, que está escrito: a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, no item 11, Allan Kardec, inspirado pela espiritualidade protetora, nos diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Ela não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Essa é a função da fé. Precisamos acreditar em Deus, acreditar na sua bondade, acreditar no seu querer, porque Deus quer o melhor para nós. Quem tem filhos aqui neste grupo sabe, e ama o seu filho, sabe o quão desejamos o bem para os nossos filhos. Nós que somos imperfeitos. Imagine Deus, que é perfeito, e que nos criou, e que é o nosso Pai, e que é o nosso Criador. Nós somos a sua criatura. Precisamos entender isso de maneira contundente. Precisamos
estar convictos de que Deus é amor, de que Deus nos quer ver bem e de que precisamos também fazer a nossa parte. Olha bem, ajuda-te e o céu te ajudará. Porque se ficarmos parados apenas orando sem ação, não teremos as vitórias que pretendemos. Precisamos da ação, precisamos nos movimentar. A fé, ela é ativa. E quanto às montanhas que a fé transporta, os espíritos nos explicam. As montanhas que a fé transporta são o quê? São as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Todas essas mazelas, elas nos retardam o crescimento. Precisamos afastá-las de nós. Talvez por esta questão, ou por uma destas questões, os discípulos de Jesus não conseguiu afastar o demônio daquela criança, ou expulsar o demônio daquela criança. Então Jesus veio nos alertar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele já nos disse. Precisamos nos posicionar, nos colocar em vibração com Cristo. Quando imaginarmos, quando tivermos em alguma circunstância difícil de nossas vidas, imaginarmos como o Cristo agiria diante dessa situação. Porque ele nos deixou o legado. Ele nos deixou os ensinamentos através do seu exemplo, através da sua conduta, através da sua evolução moral. Nós podemos nos posicionar desta maneira, pensando como Jesus agiria diante dessa circunstância que estou vivendo. E os Espíritos aqui ainda nos esclarecem. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma. Dá a paciência que sabe aguardar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. Interessante essa passagem porque nós podemos observar que no mundo onde estamos vivendo hoje, nós observamos a violência como uma violência habitual em determinadas pessoas. E tem pessoas que elas, por qualquer motivo, elas ficam agressivas, elas são arrogantes em determinadas situações. De que maneira nós podemos avaliar essas pessoas? Nós não podemos julgar, mas nós podemos avaliar que pela violência ou querer ganhar no grito, esta pessoa, por não ter argumentos, ela pode estar passando por uma situação relacionada à fé, ou à falta dela, à falta de fé. E os espíritos nos esclarecem: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e falta de confiança em si mesmo. Então, quando vimos uma pessoa violenta, precisamos ter a indulgência. Entender que aquela pessoa precisa mesmo não de que desenvolvamos a ira sobre ela, mas ela precisa de oração. Ela precisa ser curada, ela precisa desenvolver nela a capacidade de acreditar
nela mesmo, a capacidade de acreditar em Deus, fazendo a sua parte e tendo a confiança no amparo divino, no amparo da divindade protetora e misericordiosa. Então precisamos desenvolver a caridade também, meus irmãos, através da tolerância, através do amor aos nossos inimigos, como foi o tema da semana passada. Então, quando alguém lhe agredir, quando alguém tentar lhe agredir verbalmente, for agressivo contigo, conosco, que estou falando também para mim, precisamos ter esta calma na luta, que é sempre um sinal de força, de confiança, a certeza de que tudo vai passar, de que até essa violência, inclusive aquela violência, tem prazo de validade. É uma pessoa que precisa de oração, é um indivíduo que precisa da nossa ajuda, porque somos responsáveis pelo desenvolvimento do coletivo e precisamos estar em boas vibrações, emanados de boas vibrações, todos os dias, o tempo inteiro. E os Espíritos ainda nos esclarecem que a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus, nada podendo sem Ele, nada podemos sem Deus. Se queremos chegar a algum objetivo que seja de ordem material, não conseguiremos chegar sem a ajuda do Pai, porque tudo é permissão dele. Se precisamos chegar a um desenvolvimento moral que desejamos, mais ainda precisamos da ajuda do Pai e dos seus arautos, dos espíritos superiores, que nos auxilia, que nos ouve, que leva a nossa prece para o Pai e que também nos inspira para tomarmos a melhor atitude em nossas vidas, em todas as circunstâncias. E os Espíritos ainda revelam: é por isso que os bons Espíritos vêm ajudá-lo. E na questão 663, 660 do Livro dos Espíritos, nesse sentido, que estamos falando, está escrito, Kardec perguntando aos Espíritos: a prece torna melhor o homem? Sim. Eles respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança e faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Costumamos dizer que se você pede a Deus um bem material, possivelmente você pode receber, mas se você pede a Deus a reforma íntima, a reforma moral, o socorro, certamente não lhe será recusado. Os Espíritos estão afirmando aqui: é este um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então precisamos querer, precisamos ter a vontade de avançar para que o pedido seja sincero. Né? Quando, por exemplo, nós vamos conquistar as nossas, né? Nós conquistamos, né? As nossas, por exemplo, quando eu conquistei a minha esposa, quando vocês conquistaram seus maridos, os seus namorados, vocês fizeram todo, né? Fizeram toda uma estratégia para que você não pisasse em falso, porque você tinha uma vontade de estar com a pessoa, você precisava ou tinha um desejo
de estar com ela, ou de casar até mesmo. Então, esta vontade lhe fez criar estratégias para que você conquistasse aquilo que você queria. Assim acontece também quando nós queremos passar em uma faculdade, para uma faculdade, e cursar um determinado curso para adquirirmos uma profissão. O que nos faz chegar à faculdade, se não a fé? Que temos em nós, o nosso esforço atrai a ajuda do alto. As pessoas do senso comum costumam dizer: quando nós nos esforçamos, o universo conspira a nosso favor. E é verdade. Quando há um esforço da nossa parte, a espiritualidade superior se aproxima. E se é um desejo de evolução, se é um desejo que faz parte, por exemplo, da sua programação espiritual, aquela profissão, você está seguindo o seu dever. Você está cumprindo com a sua obra. Então, certamente, os espíritos evoluídos, enviados por Deus, os anjos do Senhor, vêm em seu auxílio e te instrui, e te orienta, e te mostra caminhos, e te dá força para que você consiga vencer. E muitos de nós falam assim: ah, mas eu conquistei por minhas próprias forças. Não. Conquistamos porque nós fizemos a nossa parte, mas sem o amparo divino, não conseguiríamos. Mesmo os ateus, recebem o amparo divino. Não se engane. Então, na questão 663, Kardec pergunta aos espirituais: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Kardec então está perguntando se a prece ela pode mudar a natureza das nossas provas, aquelas que nós já nos comprometemos quando viemos do plano espiritual. E desviar o curso dessas provas, se temos que passar por uma determinada prova. E os espirituais respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação, a aceitação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, se precisamos reencarnar com uma determinada doença, ou se precisamos reencarnar com um determinado tipo de dificuldade, se formos resignados, olha o que os espíritos estão falando, se tivermos a resignação, ou seja, a aceitação da prova, ela não será retirada, mas Deus sempre levará em conta a resignação, porque as nossas preces trará os bons espíritos para junto de nós, para nos dar forças, para suportarmos as provas que precisamos e necessitamos e devemos passar para adquirir o avanço que temos que ter. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. O poder da fé, no Livro dos Espíritos, ainda está escrito aqui a explicação daquele parágrafo. O poder da fé recebe aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, um agente universal, modificando as suas qualidades e lhe dando uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O fluido cósmico, aqui ele está falando do fluido cósmico universal, o qual todos nós estamos inseridos. Né? É como se fosse o ar que respiramos. Então, quando
emanamos uma prece ao alto, emitimos a Deus as nossas necessidades. Essa prece, ela é elevada pelo fluido cósmico universal. É conduzida por esse agente que vai dar esta possibilidade da conexão, do diálogo entre a criatura e o Criador. É isso que os Espíritos estão falando em relação ao fluido cósmico. E essa impulsão, ela pode ser irresistível, modificando as qualidades que ele dando uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Se você faz uma prece sincera a Deus, Ele vai te atender. Esteja certo disso, meus irmãos. Estejam certos de que Deus irá nos atender em nossas necessidades. Quem aqui já não teve a experiência de orar em uma situação difícil e o problema se resolver? Quem aqui já não passou por essa experiência e teve a prova de que Deus mandou o recurso, de que Deus mandou a solução e de que Deus atenuou a situação, pelo menos que fosse? Quem aqui já não passou por isso? Acho que todos nós. Porque temos fé. Somos pessoas que podemos mais, podemos avançar mais, podemos chegar a uma faixa vibratória melhor do que a que estamos atualmente. É possível, porque chegamos até aqui. Saímos de espíritos simples e ignorantes, passamos pela barbárie, passamos pelos homens da caverna, chegamos à civilização, chegamos a um raciocínio lógico, temos a inteligência. Se nós chegamos até aqui, meus irmãos, temos a capacidade de avançarmos mais. É possível. E os Espíritos aqui no Evangelho ainda nos falam o seguinte: a esperança e a caridade. Sobre a esperança e a caridade. A esperança e a caridade, elas são corolários, na verdade. A esperança e a caridade são corolários, são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável: fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? E, portanto, o vosso amor? Então, os Espíritos nos perguntam aqui para refletirmos sobre essas questões. Então, a fé, a esperança e a caridade. Essa trindade inseparável é caminho para a salvação. É caminho para a felicidade. É caminho para sermos felizes durante o processo, durante a trajetória que estamos seguindo. Porque se não temos fé, não teremos esperança. Se não temos fé, não praticamos a caridade. Porque qual o sentido da caridade para aquele que não tem fé? Se a caridade é a via da salvação. Fora da caridade, não há salvação. Se nós acreditamos em dias melhores, num porvir melhor, é porque sabemos que futuramente nós também podemos precisar de alguém. Então, podemos fazer algo por alguém. Precisamos ter o olhar de compaixão para que possamos realizar a caridade. Precisamos ter fé. Precisamos ter esperança. E para encerrar
a nossa reflexão de hoje, eu vou ler aqui para vocês uma pequena mensagem dos irmãos Vozes, na verdade, do irmão Jeremias, que diz o seguinte: vamos levando a vida buscando crescer, em todos os aspectos progredir. A firmeza da cabeça, meus filhos, é a primeira das consagrações ao Pai Santo. Em tempos difíceis, de muita pressão e assombro, o melhor a fazer é nunca cruzar os braços. É sim correr consigo para renovar as forças. É se renovar pela transformação espiritual da inteligência. Tempos de desânimo, bom ânimo. Jeremias, Irmãos Vozes. Então, meus irmãos, tempo de desânimo, bom ânimo. A dificuldade, ela sempre existiu para a humanidade. Os cataclismas, as pandemias, as doenças. Mas não vai ser agora que vamos desanimar. Não vai ser nesta pandemia que vamos parar, que vamos cruzar os nossos braços. Olha o que o irmão nos diz aqui. Firmeza da cabeça, meus filhos, é a primeira das consagrações ao Pai. Firmeza da cabeça. Desculpem. Em tempos difíceis, de muita pressão e assombro, o melhor a fazer é nunca cruzar os braços, é sim correr consigo para renovar as vossas forças. Vamos renovar as nossas forças através da prece, através da fé, através da confiança em Deus, que nos quer ver melhores do que já estamos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que os espíritos, os benfeitores espirituais, neste momento, possam visitar a cada um dos lares, possam emanar fluidos de bênção, de paz, de equilíbrio e de harmonia para todas as famílias deste mundo e para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Muita paz e muito obrigado pela oportunidade.